Deus. Meus irmãos, quero cumprimentá-los nesta manhã com a paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se aceitar, amém? Quero louvar e agradecer a Deus por mais uma oportunidade de poder servir a noiva do Senhor. Pastor Nilo, Deus abençoe, parabéns por essa obra, esposa, todos os demais pastores, obreiros juntamente. Mais tempo, né, pastor? Nós estamos envelhecendo, né, pastor? Vocês não envelhecem, só eu, né? Olhando assim, eu estou revendo alguns irmãos aqui, é uma alegria rever os irmãos. Tivemos a oportunidade de estar junto com os irmãos lá na Paulo Zing, há muitos anos atrás, como professor. Minhas irmãs, parabéns, vocês estão lindas. Que Deus possa abençoar. O que seria do reino de Deus sem a vida de vocês? O que seria de nós sem as irmãs? O Senhor as vê. A palavra de Deus para vocês é aquela que Jesus disse para Natanael: eu te vi debaixo da figueira. O Senhor vê a cada uma das irmãs, os momentos mais íntimos, mais às vezes que ninguém vê, mas o Senhor estava lá. O Senhor viu cada choro, cada lágrima, cada oração, cada serviço, e a recompensa do Senhor está com Ele para a vida de cada uma das irmãs. Amém? Gostei do baterista. O baterista toca muito. Teve um momento ali que escapou uma baqueta e ele foi com uma baqueta só e tocou direitinho, ó. Ô baterista, toca muito. Que Deus abençoe, amém? Meus irmãos, eu estive vendo no banner, onde vocês estiveram com a missionária Isabel. Que bênção, foi minha professora. Há muitos anos atrás ela me deu aula. Fiquei muito feliz. Estava em oração quando o pastor nos convidou para que o Espírito Santo de Deus pudesse nos direcionar. E eu fui orar: Senhor, o que podemos fazer para perseverar até o fim, para ser salvo? Porque o tema é: aquele que perseverar até o fim será salvo. E o Senhor me lembrou por um texto que eu acredito que muitos podem ser que não conheçam. Acho que quase nunca ouviram falar. Salmo 91. Já ouviram falar do Salmo 91? Quero justificar também a ausência da minha esposa, dos meus filhos. Nós estamos vindo de uma semana muito puxada. Eu vi que o pastor de manhã, o pastor falou isso assim: de manhã às vezes é um pouco mais devagar. É a situação lá de casa, pastor. Me perdoe, mas também de manhã é meio devagar. E ontem nós tivemos um encontro de casais, que é um trabalho que temos eu e a minha esposa, e chegamos um pouco tarde e ela tinha alguns afazeres, mas eu sou casado, né, estou junto há 26 anos com a minha esposa. Nós temos um casal de filhos. O meu mais velho tem 20 anos e a minha caçula tem 15 anos, hein? E é uma família que Deus nos deu. Eu louvo a Deus por eles. Abra sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 91. Sei que alguns sabem até de cor, mas eu queria me atentar apenas a alguns primeiros versículos. Salmos 91. Os irmãos fiquem à vontade, né, conforme o costume da igreja, sentado, em pé. Diz assim o versículo 1: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansará na sombra do Onipotente. E ele poderá dizer que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, e nele confiará. Amém? Glória a Deus. Só até aqui. Eu acredito que uma das formas que podemos perseverar até o fim, quando nós falamos até o fim, é até a volta de Jesus. Amém? Os irmãos estão aguardando a volta de Jesus? Aleluia! E acredito que todos nós, por sermos de um entendimento teológico arminiano, não se preocupa se os irmãos não conhecem esse nome, mas é um entendimento teológico de que o crente pode perder a salvação se ele não perseverar até o fim. Tem outro entendimento que diz que não se perde a salvação, que está garantido, mas eu observei ao longo de toda a história que alguns homens que foram levantados por Deus
desde personagens bíblicos. Por exemplo, nós temos alguns homens, como por exemplo Moisés, que foi um homem que Deus levantou para fazer grandes milagres, obras extraordinárias. Ele foi um instrumento de Deus para que as pragas descessem no Egito. Deus usou ele para abrir o Mar Vermelho. Nós temos um outro homem chamado de Eliseu, que Deus usou ele para ressuscitar, um menino que havia morrido. O próprio Elias, que fez o fogo cair do céu, foi um outro homem, personagem bíblico também. E o autor desse salmo que nós lemos, que foi o Davi, que Deus usou ele de uma forma tão poderosa para poder matar o gigante Golias. Fora ele, nós temos também o apóstolo Paulo, que foi um grande instrumento de Deus, que é um personagem bíblico, que foi um homem que fez coisas extraordinárias na presença de Deus. Porém, nós tivemos agora nos séculos passados, entre os séculos 17 e 18, alguns homens também que eles são conhecidos em alguns livros como heróis da fé, que foram homens que marcaram uma geração, fizeram uma diferença. Teve um deles chamado Jonathan Edwards, que foi um homem que Deus usou ele para trazer um avivamento tão grande que nas praças, quando ele pregava, multidões se convertiam. William Carey, que foi um missionário que Deus enviou ele lá na Índia, ele foi um instrumento tão importante de Deus que ele chegou a mudar as leis lá. Uma lei que se o homem morresse, a esposa tinha que ser queimada viva, porque ela não poderia continuar sobrevivendo se o marido tivesse morrido, porque era uma cultura indiana de que a alma do esposo e da esposa era uma só, e que se o marido morresse, ela não poderia continuar vivendo. Isso era um absurdo. Ele foi para a Índia, traduziu a Bíblia para a língua deles e converteu muitas almas. Tem um outro chamado George Miller, que ele tinha um orfanato. E pela fé ele abriu esse orfanato, se não me engano, quase 200 crianças ele cuidava. E numa noite anterior ao amanhecer, ele sabia que não tinha café para aquelas crianças, e ele foi orar. No outro dia, a rainha, se não me engano, da Inglaterra, pediu uma grande demanda de pães. E o padeiro levou esses pães até ao palácio para a rainha, só que ela não gostou dos pães porque eles estavam um pouco queimados, e mandou devolver todos aqueles pães que eram para um evento, um encontro que ela iria fazer. O rapaz, ele quando viu que iria perder todos aqueles pães, na volta, a carroça dele quebrou em frente do orfanato do George Miller. E aí ele descobriu que tinha ali algumas crianças, e eles estavam orando ali de manhã para ver a providência de Deus. E aí esse padeiro chegou e disse assim: olha, você não ganha esses 200 pães porque eu vou perder, porque ela viu que estava um pouco mais tostado e não quis. E era exatamente a quantidade que estava esperando as crianças para tomar café. Testemunhos maravilhosos de homens, personagens bíblicos. E aí algo me chamou a atenção. Todos eles tinham algumas coisas em comum. Primeiro, todos eles eram homens falhos, seres humanos, sujeitos à falibilidade humana. O próprio Tiago vai dizer que nós somos que nem Elias, sujeitos às mesmas paixões. Então, essa é a primeira qualidade, ou defeito, vamos dizer assim, que eu vi comum em todos eles. Eles eram todos seres humanos. Segunda característica que eu percebi, que todos esses homens tinham algo em comum. Eles conheciam o esconderijo do Altíssimo. E todos eles tinham intimidade com Deus. E o Salmos 91 vai dizer assim, que existem algumas pessoas que conhecem aonde Deus está. E quando o Espírito inspirou Davi a fazer o Salmos 91, pastor, eu fico imaginando, parece que Deus está querendo brincar de esconde-esconde. Porque ele está dizendo assim, olha, tem algumas pessoas que habitam num lugar chamado de esconderijo, e o Altíssimo está lá. Mas quando eu olho para esse Salmo 91, eu vejo que realmente Deus está em um lugar escondido, e que para você e eu conseguirmos encontrar esse esconderijo aonde o nosso Deus, o Altíssimo, está,
vai ter que procurar e brincar de esconde-esconde. Mas o interessante, baterista, é que eu vejo que Deus, ele às vezes faz assim, que nem o pai brincando de esconde-esconde com o filho. O pai vai falar: filho, vamos brincar de esconde-esconde. Aí, queridos pastores, o pai se esconde atrás da cortina, mas ele deixa o braço do lado de fora da cortina. O pai vai e se esconde debaixo da cama, mas ele deixa o pé do lado de fora, porque o desejo do pai é que o filho possa encontrar ele. E quando eu olho dizendo assim: olha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele vai poder descansar e vai poder dizer, minhas irmãs, que Deus é o refúgio e a fortaleza em nós confiamos. E eu acredito que se tem uma forma de perseverar até o fim para ser salvo, é saber encontrar onde que está esse esconderijo do Altíssimo e habitar lá. Não é fácil. Não é que Deus faz acepção. Todos são chamados para a salvação e para o reino. Mas habitar, quando fala de habitar, não é um lugar que você só dá uma passadinha e sai de lá. É aquele que mora. E Jesus, em Mateus 6, vai dar um outro nome também para esse lugar que o Altíssimo habita. Ele vai dizer assim: quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a porta e ora ao teu Pai que está em secreto. Deus está em um lugar escondido, em um lugar secreto, que não é fácil chegar lá, mas todos aqueles que chegam naquele lugar serão instrumentos de Deus para marcar uma geração e para fazer milagres no nome do Senhor. E nesta manhã eu queria levar os irmãos a desejar este lugar. Não é fácil chegar lá. Eu vou já dizer uma verdade: não é fácil. E outra, é um dois para você sair de lá. É difícil para chegar lá, mas quando chega, também é muito fácil você sair de lá, se você não perseverar para permanecer neste lugar escondido. E o interessante é que aqueles que conseguem encontrar essa brincadeira, vamos dizer assim, de esconde-esconde, aonde Deus vai dando sinais, ele está num lugar acessível, mas não é fácil, não é qualquer um. Às vezes nós estamos aqui nesta manhã e muitos de nós estamos no reino de Deus, mas não estamos lá no lugar escondido, porque naquele lugar escondido é um lugar onde se desenvolve intimidade com Deus. E você descobre que mora neste lugar que é o esconderijo do Altíssimo. Geralmente, quando uma irmã, um irmão, um obreiro, um jovem mora num lugar chamado esconderijo do Altíssimo, essa pessoa tem intimidade com Deus. Recebe notícias de antemão que muitos outros só vão saber depois. Sabe aquelas festas familiares? Por exemplo, vai ter agora final de ano. Um exemplo para os irmãos entenderem. Imagine que ali tem vários primos, irmãos, os pais, os tios, e de repente uma bela notícia: alguém da família está grávida, uma filha, uma neta, uma irmã, uma sobrinha, só que ninguém sabe, é uma surpresa. No dia da festa em família, é que descobriu que alguém vai ter um bebê. Só que aí está lá todo mundo na casa, na festa, e essa irmã, ou essa moça que vai estar grávida, ela tem alguém íntima, às vezes o irmão, ou às vezes o pai, ou uma tia, e aí está todo mundo ali, mas ninguém pode saber, porque às vezes não é tão íntimo. Vamos saber, mas não de primeira mão. Aí ela chega e fala assim: cara, vamos ali no quarto que eu quero te contar uma coisa de primeira mão. Nós estamos grávidos, nós vamos ter um bebê. Ou vai, vem cá, vamos ali no banheiro que eu quero te contar algo, só ninguém sabe, você vai ser a primeira pessoa a saber. Eu descobri que nós vamos ter um bebê. Depois todo mundo vai ficar sabendo, mas de antemão é só aqueles que são íntimos. Não sei se você está entendendo, mas às vezes tem coisas que Deus quer fazer neste tempo presente, na sua família, no seu bairro, aonde você trabalha, e Ele quer que você seja a primeira pessoa a saber. Ele quer revelar isso a você. Muitos vão saber depois, mas existe um propósito de saber por que eu tenho que ser o primeiro a saber. Mas para ser o primeiro ou a primeira a saber, tem que ter intimidade com Deus. E para ter intimidade com Deus, é só quem achou o esconderijo do Altíssimo e quem mora lá. Porque aqueles que descobriram o esconderijo do Altíssimo, é difícil eles errar. É difícil eles se precipitar. É difícil tomar alguma decisão errada. Porque as pessoas que têm intimidade com Deus e moram num lugar escondido,
escondido, eles passam a decidir tudo na vida dele a partir daquele ambiente. Não faz nada na vida, não decide nada sem antes sair do esconderijo do Altíssimo e saber qual é o direcionamento de Deus. Porque nós somos humanos. Que lindo testemunho da nossa irmã. Por nós mesmos a gente não ia mamar. Aí foi para um lugar secreto. Está aqui uma pessoa que conhece o lugar secreto. Porque nesse lugar secreto Deus muda os nossos corações. Deus nos mostra realmente quem são as pessoas e o coração das pessoas e a promessa que Deus tem para aquelas pessoas. E essa é uma das formas de perseverar até o fim. É ter intimidade com Deus. Eu não sei se nesta manhã os irmãos conhecem esse esconderijo, mas o Senhor quer que você saia daqui esconde. Ele está escondido, mas fique atento aos sinais, porque se ele estiver escondido debaixo da cama, o pé dele está aparecendo, porque ele deseja. Há um desejo do Pai de que o Filho possa encontrá-lo. E esses homens que eu mencionei, eles foram homens que conheciam muito bem o lugar secreto. Eles conheciam muito bem esse lugar secreto. Não é fácil chegar nesse lugar secreto, mas quando nós chegamos nesse lugar secreto, nós somos despidos. Nós reconhecemos que não somos nada e que somos totalmente dependentes de Deus. Se você está com uma situação impossível, um diagnóstico médico que humanamente não tem reversão, ou um parente seu que o coração é fechado, ou uma situação financeira, ou seja, alguma coisa nas suas emoções, algum trauma, ache de encontrar este lugar secreto, porque quando você chega neste lugar secreto, ele te capacita a sair deste ambiente e as coisas do mundo físico começam a se movimentar. Davi, para ter vencido o gigante Golias, no mundo físico, ele primeiramente conhecia o lugar secreto. Eu queria compartilhar algumas experiências que eu vivi neste lugar secreto. Na virada da pandemia de 2019 para 2020, lembra daquela época? Nós nem sabíamos o que era Covid-19. Eu lembro que eu só vi aqueles videozinhos doidos chegando para mim, daqueles chinesinhos lá que caía nas ruas lá, e todo mundo, nossa, olha, tá caindo no chão as pessoas, é o tal de Covid, e eu não entendia nada, veio pro Brasil. Aí começou o governo a dizer, olha, cuidado que a coisa tá feia, as escolas vão fechar. Os profissionais da economia dizendo, olha, não assumam nenhum compromisso financeiro, guarda dinheiro. Eu lembro que na época tinha famosos que estocavam banana e papel higiênico, até hoje eu não sei por quê, mas eu lembro que eram as notícias, olha, como veio a pandemia, está tudo fechado, as pessoas começaram a comprar muitos, tinha artistas que compraram dezenas de papel higiênico e bananas, não entendi. Eu e minha esposa ela é psicóloga, e nós tínhamos um espaço pequeno que ela atendia, eu também atendia como terapeuta, e era ali, daquele jeito, bem, praticamente espaço para 2 salas. Aí veio a pandemia, os comércios fechando, tudo migrando para online, as aulas também, nada presencial, e eu fui para um lugar secreto. Fui tentar entender, porque o governo dizia, olha, agora os próximos anos é assim. A economia dizia, agora as finanças é assim. A medicina dizia, agora é assim. Cuidado, meus irmãos, às vezes as nossas emoções nos enganam. Porque se você e eu começamos a receber muitas informações, a gente fica pensando nessas informações. Se você é muito dos Atenas, dos bares, essas notícias só de desgraças, estamos recebendo essas informações. Automaticamente é normal, nós ficamos pensando nessas informações. E se a gente pensa muito nessas informações, desce para o coração. Desceu para o coração, virou um sentimento, uma emoção, ou de medo, ou de desespero, ou de raiva. E aí automaticamente nós vamos reagir de alguma forma. Se eu ficar a vida toda ouvindo, porque estava matando gente, e assalto de lá, e bala perdida de cá, e é uma realidade. Mas se eu ficar só ouvindo isso, eu vou ficar alimentando na minha mente, vai descer no meu coração medo, sentimento de medo, daqui a pouco eu não saio mais de casa. Mas quem habita no esconderijo do Altíssimo, ele tenta saber as informações que vêm do céu. E eu estava preocupado com essas informações, porque todo mundo dizia, olha, não aluga nada,
não compra nada, guarda dinheiro, tenta ver uma outra forma de trabalhar se as coisas para você vai estar começando a fechar. Eu fui entrar no lugar secreto e eu quero compartilhar uma experiência. Eu sei que as irmãs sabem, as irmãs aqui, só pelo louvor a gente sabe quem vive nesse lugar secreto, quem tem intimidade. Muitos vão me entender. Eu saí desse lugar secreto e eu recebi uma palavra de direcionamento de Deus, dizendo assim: eu quero que você alugue um espaço. Um prédio, no caso eu tinha lá uma casa com 2 salas, e eu comecei a ouvir aquela voz e aquele desejo no coração de alugar um espaço onde o aluguel era 3 vezes maior, eram salas o dobro, um espaço enorme. Aí começou, porque quando nós entramos nesse lugar secreto, pastor, acontecem algumas decisões que nós somos impulsionados a tomar, que quem não vive no lugar secreto vai dizer assim: mas isso é loucura, mas não faz sentido. Mas por que você vai comprar isso? Por que você vai vender isso? Mas por que você vai decidir? Por que você vai tirar isso ou vai colocar isso? As pessoas não entendem. E aí eu falei: Senhor, eu fui chamar minha esposa, nós fomos continuar no lugar secreto, e aí era realmente isso que Deus queria. Não tinha nem condição. Aí a minha família: vocês são doidos, não está vendo que o governo está todo mundo falando que não é para assumir nenhum compromisso financeiro? Vocês vão alugar esse prédio para quê? Se está tudo fechado, ninguém mais vai poder sair de casa. Mas eu estava no lugar secreto, eu não estava me baseando no que o governo dizia. Bom, meus irmãos, aí veio a pandemia. As pessoas depois só viravam para mim e para minha esposa e diziam assim: mas como que vocês tiveram essa sacada? Porque aí começou toda aquela questão emocional, aquele desespero. Então eu e a minha esposa tínhamos que atender grupos em terapia, e como era uma atividade essencial, então podia estar funcionando. Nós nem imaginaria que teria aquelas atividades que seriam essenciais e não essenciais. Igrejas estavam fechando, né, porque não podia estar tendo culto. Pastores, a gente tem um trabalho com pastores, a gente dá um auxílio para igrejas. Pastores que não sabiam nem o que era Zoom, Google Meet, não sabiam nem como transmitir live. Tivemos que preparar sala para aulas online, e tivemos que sublocar salas. Foi um período onde, se eu não tivesse mudado de prédio, jamais eu iria conseguir desenvolver o meu trabalho com a minha esposa, e jamais nós conseguiríamos dar suporte de atender pessoas em terapia, dar suporte para fazer vídeos, gravações, aulas, reuniões. E isso foi só porque eu entrei num lugar secreto. Mas quem não entendia, não era íntimo de dizer de Deus, dizia: você é louco, isso é loucura, não faz sentido. Quem tem intimidade com Deus é muito mal compreendido, porque ele é impulsionado, ela é impulsionado por Deus a tomar decisões que não faz sentido. Mas essas pessoas estão recebendo notícias de primeira mão. É o que nós chamamos de revelação. É algo que só o mundo espiritual entende. Eu quero que você saia daqui desejando: não, eu quero agora, vou brincar de esconde-esconde. Aonde meu pai está? Aonde meu pai está? Eu vou brincar de esconde-esconde. Porque eu quero saber aonde é que é este lugar chamado de esconderijo do Altíssimo. Porque se há uma falta de paz e confiança, a Bíblia diz: aquele que habita, não é aquele que olha, oi, estou de passagem aqui. É aquele que mora em um lugar em que Deus está escondido. Na sombra dele vai descansar. As coisas podem estar indo de mal a pior, mas quem conhece o lugar secreto descansa. E sabe que ele é o seu refúgio, a sua fortaleza, porque nele confia. Deseja este lugar. Não é fácil, porque é através da oração. É só na oração que você consegue acessar este lugar. Estamos chegando em uma época da igreja, aqueles que querem perseverar até o fim, que precisamos ter uma vida de oração. Todos esses personagens bíblicos que eu mencionei, eles eram homens de oração. Eles eram homens que tinham uma vida de oração. Tudo que estivesse acontecendo de errado, eles diziam: eu não vou tomar nenhuma decisão, eu vou para um lugar secreto. Hoje nós estamos vendo uma geração de igreja onde assim, o médico me diagnosticou com uma enfermidade. Aí nós procuramos os melhores médicos, vamos aos melhores hospitais.
fazemos de tudo, pesquisamos no YouTube o remédio, fórmulas mágicas de receber a cura. Ou se de repente, não, eu estou com uma crise no meu casamento, deixa eu procurar um líder tal, um conselho com o pastor tal, um líder do encontro de casais tal, e aí começa a buscar várias opções, aí de repente nada se resolve, e aí a pessoa vira e diz, já tentamos de tudo, não está dando certo, né? Agora só nos resta orar. Não, a oração não pode ser a última opção, a oração tem que ser a primeira opção. E geralmente as nossas coisas estão difíceis, financeiramente não está bem, deixa eu fazer um curso de como administrar dinheiro. Não, a oração tem que ser a primeira opção. Quem é íntimo de Deus, qualquer situação que acontece, para tudo, deixa eu ir no lugar secreto, porque as minhas decisões vão ser a partir desse lugar que eu saí. É o ambiente onde nós nos submetemos à direção de Deus. E nesta manhã, não importa o que você está vivendo, se às vezes você está aqui preso a algum vício, ou se tem algo na sua vida que você percebe que precisa ser mudado, mas você tem consciência, o que eu estou fazendo não é certo, esta área da minha vida não está legal, eu sei que Deus não está se agradando e não é assim que eu gostaria a minha vida, mas eu não consigo. Já é o primeiro passo para entrar no lugar secreto, é você saber, olha, eu por mim mesmo não consigo, Senhor, livra-me de mim mesmo. Deseje um lugar secreto. Jesus diz, fecha a porta do teu quarto e vai orar ao teu Pai que em secreto está, e Ele te vê. Deus te vê. Natanael, ele estava numa fase da vida dele que ele não estava preocupado com elogios. Eu vi aqui uma das irmãs que veio aqui ter uma oportunidade e falou assim, olha, não importa, nós fazemos para Deus, se alguém não vê. Natanael estava numa fase que ele não estava querendo preocupação com elogios e nem também críticas construtivas. Jesus chega para ele e fala assim, olha, eis aí um verdadeiro israelita em que não há engano. Meus irmãos, Jesus fez um elogio. É poucas as pessoas que o próprio Deus fez um elogio. Só tem alguns. Noé foi um que Deus falou, olha, é justo, desvia-se do mal. Jó foi outro que Deus falou para Satanás, viste o meu servo Jó, fiel, justo. E Natanael, Jesus vira e fala, você é o verdadeiro israelita em que não há engano. Se fosse muitos hoje, né, já estufaria aquele peito de pombo e faria a frase, hashtag Roberto Carlos. Esse cara sou eu. Olha o que Natanael responde. E eu não vejo um sentimento de desdém de Natanael. De onde que você me conhece? Já pensou alguém chegar para você te fazer um elogio e você virar e falar assim, tá, me desculpa, mas quem é você? De onde que você me conhece? Porque o que Natanael queria era algo mais. Aí Jesus vai além e diz, olha, eu te vi quando você estava debaixo da figueira. Tem pessoas aqui nessa manhã que o desejo do teu coração às vezes não é elogios, não é que, olha, eu estou sendo vista, mas é você saber que Deus te vê. E Ele estava lá, quando ninguém estava lá. Ninguém te viu, ninguém entendeu por que você disse isso, ou por que você deixou de dizer, por que você fez, ou por que você não fez. Às vezes ninguém entendeu, mas Deus estava lá, e Ele sabe por que você fez o que fez, ou por que aconteceu o que aconteceu, porque Deus nos vê debaixo das nossas figueiras. Ele te vê debaixo da figueira do chuveiro, lá do quarto, lá dentro do carro, no shopping, no restaurante, naqueles lugares aonde ninguém. Davi sabe disso. Para Davi chegar diante de Saul e falar assim, olha, rei, eu sei que ninguém sabe, mas eu vou matar esse gigante. Mas por quê? Porque eu já matei um urso e um leão, mas ninguém viu, não importa, mas eu sei que Deus estava lá, e Ele me livrou do urso e Ele me livrou do leão. Quantos ursos e quantos leões que você viu que ninguém viu, mas Deus estava lá? Quando você vai para um lugar secreto, Deus muda coração de familiares, patrão, vizinho. Provérbios vai dizer assim, como ribeiros de água, assim é o coração na mão do rei, na mão de Deus. A tudo quanto quer o inclina. Eu
eu tenho meu pai até hoje. Eu tenho meus pais, meu pai e minha mãe. Somos praticamente quase vizinhos. Mas eu sempre cresci assim. Eu acredito que alguns aqui podem se identificar. Eu sei que cada um de nós temos histórias com pais. Às vezes pode ser que alguém que esteja aqui, o seu pai saiu para comprar cigarro e até hoje não voltou. Ou cresceu adotivo. Só que eu sempre cresci me sentindo órfão de pai vivo. Porque eu nunca entendi porque que meu pai nunca me quis perto dele. Eu não tenho vergonha de falar. Eu tenho 26 anos que eu estou junto com a minha esposa. Mas nos meus primeiros anos de casamento, eu não vou mentir para os irmãos, eu tinha dificuldade para trocar chuveiro. Porque não me ensinaram. E olha que meu pai, ele é mestre de obra, faz tudo de pintura, pisos, azulejos, até com elétrico ele mexe. E era um sonho para mim, sempre eu lembro da minha adolescência, eu falo, pai, deixa eu te acompanhar, deixa eu ir junto. Não, vai para lá, menino, você vai se machucar, não mexe com isso. Não houve nada. Tudo que eu tive na minha vida de cursos, de faculdade, de esportes, ele estava presente. Tudo sempre foi a minha mãe. Sempre foi a minha mãe. E eu tenho lembrança, sabe quando você sente aquela saudade, aquele desejo de sentir o abraço do seu pai, o toque do seu pai, palavra de eu te amo? Nunca ouvi isso do meu pai. Época de Natal, Ano Novo, meu aniversário, geralmente, quando era época de aniversário meu pai chegava mais ou menos assim, feliz Ano Novo, cumprimento, feliz Ano Novo. Você sabe, já pegando, já soltando, como se eu tivesse leve. Nunca te dá, filhão, vem cá, te dá um abraço. E eu fui crescendo com um entendimento, meu pai não me ama. E eu lembro que na minha adolescência, eu estava vivendo uma fase tão difícil, na minha adolescência, que começou a vir pensamentos de suicídio sobre a minha vida. Eu cheguei ao ponto de tentar jogar-me da ponte da Bandeirantes. Eu acho que você vai saber, quem vai para o Pico do Jaraguá, sabe aquela ponte lá? Foi lá. Hoje está mais seguro. Hoje tem grátis lá, né? Mas na minha época não tinha não, era baixinho. Era só você fazer assim, pum, você já tombava. Só que eu não consegui. Mas, naquela mesma semana, sabe o que eu descobri? Que eu não fui planejado, eu ia ser abortado. Hoje está tudo resolvido. Eu entendi a história de vida, por que meus pais iriam me abortar. Mas eu havia descobrido e falei, pronto. Eu já estou aqui cheio de crises existenciais, situações difíceis. Agora eu descubro que não fui planejado, que era para ter sido abortado. E eu já conhecia Cristo. Já conhecia Cristo. Mas eu não conhecia o lugar secreto. Eu era às vezes assim, sabe aquele cristão jovem, vai para a igreja, tocava, louvava, participava do da mocidade, mas eu nem fazia ideia do que era o esconderijo do Altíssimo. Então eu só entendi as coisas que aconteciam. Só que nesse momento o Espírito me impulsionou, vai para o lugar secreto. Eu fui. Quando eu entrei nesse lugar secreto, o Espírito me fez ler João capítulo 1, versículo 13. Mas a todos aqueles que não nasceram pela vontade do pai e da mãe, mas pela vontade de Deus, são chamados de filhos de Deus. Mas isso virou uma chave na minha cabeça, porque aquilo que eu via como um peso, um desespero, eu falei, peraí, eu sou amado e sou planejado, eu sou tão planejado que pela vontade dos meus pais eu não nasceria, mas Deus me escolheu e me planejou, porque a Bíblia diz que eu não nasci pela vontade do meu pai e da minha mãe, mas pela vontade de Deus. Deus sai de lá. Resolvi essa questão, nunca mais quis tirar da minha vida, porque eu descobri que se eu vim nesse mundo não foi para sofrer, mas porque Deus, que é o meu Pai, me escolheu e me projetou. Mas eu queria saber por que meu pai não gostava de mim. E aí tudo na minha vida, minha mãe que participou. Eu lembro que uma vez eu fiz um curso de telemarketing, na época, muitos anos atrás. Vocês não eram nem nascidos ainda, muitos anos. E meu pai fazia um trabalho numa casa, na mesma avenida onde era a formatura que ia ter. Eu estava lá sozinho também, trabalhando, não podia ter ido. E aí ele passou, viu eu assim, eu todo assim, sabe, querendo se aparecer, assim.
Você fala aqui, não, ele nem sabia que eu estava fazendo curso, era formatura. É minha formatura, tá, mas quem tá aí? Não, estou sozinho, sabe que ele dá aquela indireta? Vou lá, vou ver se sua mãe está lá em casa já para ela vir. E nem quis saber, foi. Aí foram passando os anos, casei, graças a Deus, a tendência comportamental era de que eu replicasse isso com os meus filhos. Pelo contrário, Deus foi tão bondoso que os meus filhos, né, hoje não, eles já são tudo já adultos, já dependentes, mas na infância deles, eles tinham que virar e falar assim: mãe, manda o pai parar, para, porque era tanta brincadeira que eu fazia que às vezes até eu era chato demais. Beijar, sempre tipo de beijar, abraçar eles. Mas eu queria saber, porque eu tinha esse pensamento: o que eu fiz de errado? Por que meu pai nunca me quis por perto, nunca se importou comigo? E aí, no lugar secreto, eu saí de lá, no momento que eu estava orando. Meus irmãos, acredite se vocês quiserem, pastor Nil, eu entrei no quarto da minha casa, eu estava sozinho. Eu ajoelhei no pé da cama e fui orar. Posso descer? Ficar aqui com as irmãs aqui, que aqui o fogo está... Minhas irmãs, eu desci e ajoelhei no pé da cama e comecei a orar na minha intimidade no lugar secreto. Acredite se vocês quiserem ou não. Sabe quando você está lá, quem é casado vai saber, você está deitado lá no colchão na cama, e aí o seu cônjuge chega e deita ou senta, você sente o movimento da cama, a não ser que o seu colchão seja aquele king, onde eu sento o outro não sente, né? Não, mas o meu não era o king. E eu estava ali sozinho orando, e de repente eu senti como se alguém sentasse na cama. Eu senti aquele movimento do colchão afundando. Era o Altíssimo. E aí o meu coração se encheu de desejo de fazer uma coisa, e aí eu me identifiquei com o que a irmã falou, e uma voz falou para mim: vai até o seu pai e pede para ele orar por você. Não, vocês não entenderam, meu pai não é da igreja, tá? Meu pai não é da igreja. Eu falei, bom, aí eu comecei por eliminação de 3 coisas. O diabo eu acho que não é para ter falado isso para mim, porque não faz sentido, porque não é nada de ruim pedir para o meu pai orar, então o diabo não é. Aí só sobrou 2 coisas: ou é Deus ou eu estou ficando doido. Aí eu falei, bom, do jeito que eu estou, que diferença faz? Então vamos lá. Cheguei lá na casa do meu pai, estava lá no sofá, cochilando na sala. Aí meu sobrinho estava lá, na época ele morava lá, que eu sou o mais velho de mais 2 irmãos, somos em 3. E eu falei, pai, preciso falar com você. Ele, tá, acordou assim, pode falar. Não, vamos ali no quarto. Eu falei, Miguel, fica aqui na sala que eu vou ali falar com o seu avô. Fui no quarto do meu irmão, aí eu sentei na cama do meu irmão, ele falou, vai, fala. Falei, quando eu ia começar a falar, pastor Nildo, eu não consegui falar. Eu desabei de chorar. Não estava bem. O papel do pai na vida do filho e da filha é muito importante. Pai dá destino. Eu era muito inseguro, medroso, porque o pai é aquele que dá firmeza nas decisões na vida dos filhos. E eu era muito inseguro, porque nunca não fui preparado. E aí eu desabei de chorar. Aí ele começou a ficar preocupado, que ele me viu chorando. O que aconteceu? Calma, é alguma coisa que eu fiz? É alguma coisa que a sua mãe fez? O que está acontecendo? E eu só sentado na cama, só fazendo assim com a mão, para ele esperar eu me recompor, porque eu não conseguia falar. Aí eu falei, vai, deixa eu falar. Pai, eu queria pedir para você orar por mim. Quando eu falei isso, meu pai ele é alemão, né, branco assim mesmo, branco. E minha mãe é bem morena, né? Pronto, tá aqui porque o café com leite saiu, né? Mas quando eu falei isso, ele ficou mais branco ainda, ficou da cor dessa parede. Como assim? Eu orar? Mas eu não sei fazer isso. Você que faz isso, porque ele já sabia que eu era pastor, né? Só 2 vezes ele entrou na igreja. Uma vez quando eu casei, e a segunda quando os obreiros fizeram uma festa surpresa que eu pastoreei por 10 anos numa congregação, e aí conseguiram levar ele na marra lá para fazer a festa surpresa. Mas é assim, né? A gente ficou ali na porta, parabéns, tchau, fui. E aí, mas ele sempre soube que eu sou pastor. E aí ele, mas não, eu não sei fazer essas coisas. Eu falei, pai, não se preocupa, não, mas você que sabe, porque você que é pastor, você faz essas coisas. Não, pai, mas oração é uma
coisa só você falar. Não, eu vejo aí na televisão alguns homens, pastores aí de alguns programas, como eles falam bonito, eu não sei falar. Eu falei, pai, não se preocupa, a oração não se preocupe de querer falar palavras bonitas, é ser espontâneo, é falar o que você quer. Ai, não, vamos fazer assim, vamos marcar um dia com calma, eu vou treinar, eu vou me organizar, aí eu vejo se eu faço isso. Aí eu vi que ele estava começando a querer se esquivar, eu falei, pai, faz de conta que esse guarda-roupa, que estava lá no guarda-roupa do meu irmão, é Deus. E aí, faz de conta que é Deus o guarda-roupa, vira para o guarda-roupa e fala assim, ó Deus, o guarda-roupa, esse é o meu filho, e eu queria pedir isso, porque o meu desejo era saber o que meu pai pensava de mim. Eu queria ouvir ele falar, para saber o que ele pensava de mim. E ele falou, não, calma aí, peraí, ele ficou parecendo um jogador de futebol. Não, calma aí, peraí. Aí eu vi que ele já estava querendo se esquivar, eu ajoelhei na frente dele, já peguei a mão dele, assim, coloquei sobre a minha cabeça, falei, vai lá, pai, não se preocupa, seja espontâneo, fala o que te vier na cabeça para falar. Aí ele, tá bom, peraí, calma aí. Aí quando ele ia começar a falar, minhas irmãs, ele começou a desabar de chorar. Eu nunca vi meu pai chorar. Ele desabou de chorar. E essa cena eu não esqueço, porque é interessante que o piso, o azulejo do quarto do meu irmão, ele é parecido com o de vocês aqui. E essa cena eu não esqueço, porque eu ajoelhado assim, eu lembro que daquela cena, o azulejo ficou todo molhado com as lágrimas dele caindo. E aí eu só ouvindo as palavras, ele... Deus sabe o quanto eu oro por você. Você pode não saber, mas do meu jeitinho, todas as noites, eu oro a Ele pedindo para que Ele te proteja, para que Ele ilumine os seus caminhos. Como eu agradeço a Deus todos os dias por ver que você não se perdeu na criminalidade, nas drogas. Hoje é um orgulho para mim ver que você é um pastor, é formado, é um professor, é estudioso. Eu não sabia, mas o meu pai me amava e eu era um orgulho para ele. E ele começou a falar essas palavras. Eu levantei, aí eu não perdi a oportunidade. Eu falei, pai, vem cá, me abraça. Eu peguei com força toda aquela saudade de sentir o abraço de um pai. Ficamos ali alguns minutos abraçados, apertados fortes, chorando. Aí daqui a pouco a gente se soltou e ele, ufa, nossa, isso parece que saiu descarrego de mim. Como isso é bom. Olha, você precisa me ensinar a fazer isso mais vezes, para mim também fazer isso para os seus irmãos. Quando nós entramos no lugar secreto, Satanás por anos me enganou. Seu pai não te ama. Depois que Deus me fez entender, é a história de vida do teu pai. Pitbull, cachorro belga, criado no bicho do mato, 16 anos veio de Minas pra cá, foi traído, enganado por muitas vezes, nem conheceu o pai dele, que é o meu sogro, não aprendeu o que é dizer amor, o que é eu te amo. Mas aí depois desse momento eu consegui aposentar o meu pai, e assim, eu chegava em casa, a gente não tinha intimidade, a gente era frio, não tinha aquela liberdade, era constrangedor eu falar qualquer coisa com meu pai. Hoje, quando eu chego na casa dele, eu tenho que até falar assim, tá bom pai, peraí, eu preciso ir que já tá tarde, porque senão ele quer falar, tudo ele quer pedir pra mim. Eu reformei um apartamento meu, e ele foi lá fazer a reforma, ele fez a mão de obra, tinha que comprar aquelas canaletas, sabe, que põe assim de alumínio nas quinas, e eu falei, poxa, eu não consegui comprar. Quando eu chego lá, tá comprado e tá colocado. Aí daquele jeito bruto dele, né, cachorro mesmo. Aí tá ele aí, ó, eu posso não falar que eu te amo, mas essa é a minha forma de dizer que eu te amo. É aí, ó, tá aí a prova aí, ó, o diabo querendo me enganar, de que eu não era especial. Mas quando nós entramos no lugar secreto, Deus revela a verdade do que as pessoas pensam. Deseja o lugar secreto. E se tem alguém aqui que você pode ser que não tenha mais o seu pai, ou se tem, está lá na Bahia, seja onde for, liga. Se você não tem, procure o tio, o teu pastor, peça para que ele ore, porque Deus vai usar essa liderança espiritual sobre a sua vida para falar palavras, porque independente da sua história, acredite
Aí eu fiz que nem José, eu fiquei por muitos anos, vocês me traíram, me venderam. Quando eu descobri no lugar secreto o propósito de Deus, eu falei, fique em paz, vocês não me traíram. Deus é que permitiu isso acontecer para que eu viesse na frente e fosse instrumento de livramento e provisão para vocês. Reedite a sua história. Deus está reeditando a história de muitos aqui. É manhã de cura, traumas de infância. Deus está liberando o teu coração, toda amargura, todo pensamento distorcido. Eles te amam, independente do que o seu pai e sua mãe fez, do que aconteceu. Honre, porque são instrumentos que Deus escolheu para que você viesse ao mundo, até financeiramente. Sabe quando que rompe, era algo travado? Porque a bênção dos pais é importante. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Benção, pai, Deus te abençoe, meu filho. Onde você vai, moleque? Vou ali. Mas essa é a manhã que Deus está convidando. Filhos, vem, vamos brincar de esconde-esconde. Eu estou num lugar secreto, mas eu estou dando sinais. Eu estou aqui, Entre, porque eu quero te mostrar. Tem coisas que Deus quer mostrar para você, coisas que vai acontecer em 2025, e Deus quer te dar direcionamento. Que Deus te abençoe. Que você saia daqui com fome de Deus, porque o Senhor quer revelar algo exclusivo para você. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. A Ele a glória. Você pode dar um grande glória a Deus? Você pode exaltar a Ele? Nesta manhã Deus está trabalhando no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Oh, aleluia, glória a Deus. A nossa irmã vai estar louvando o hino agora, para nós partilhando as ofertas, nossa irmã Carolina. E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, acredite nessa palavra que foi falada, no testemunho do nosso pastor que pregou, que o Senhor, nesta manhã, através da vida dele, o Espírito Santo, Ele está curando vidas, Ele está nos curando traumas. Existe isso sim, irmão, traumas de infância, né? Eu passei muitos anos da minha vida também e precisava de uma cura na minha alma, e só o Senhor proporcionou isso. E a partir do momento que o Senhor nos cura a nossa alma, nós começamos a ver as pessoas diferentes, e nós começamos a enxergar tudo em volta diferente, né? E aquelas pessoas que nós julgávamos, né, e que nós não dava valor nenhum, a gente passa a dar, porque somos curados, né, pelo Senhor. E nessa manhã eu creio que Deus, através do Espírito Santo dele, está curando muitos traumas sim aqui nessa manhã, porque eu orei ao Senhor para isso. Eu tenho orado ao Senhor para isso, porque eu sei que tem muitas vidas, e tem muitos filhos que têm traumas sim. Tem muitas vidas que estão na escuridão, né, dos traumas, da mágoa, dos ressentimentos. Mas eu creio que nessa manhã o Senhor está espedaçando tudo isso. O Senhor está espedaçando tudo isso. E o Senhor está nos convidando para esse lugar secreto. Irmãos, é surreal o que o Senhor tem. Você pode acreditar, será que Deus existe mesmo? A mesma experiência que o pastor falou aqui, que ele sentiu Deus sentando no colchão dele. Um dia eu fui orar e eu estava sozinha. E eu falei, Senhor, eu preciso tanto de um abraço teu. Irmãos, quando eu falei isso, eu não suportei. Porque eu senti como se alguém viesse e me abraçasse. E aquele abraço foi tão tremendo. E eu sei que tem irmãs aqui que têm essas experiências. De sentir um abraço do Espírito Santo. De sentir Ele apertando e nos abraçando e nos curando. E nos levantando e nos fortalecendo. E dizendo para nós que nós somos especial, que nós somos o plano de Deus. Que não importa o nosso passado, o que aconteceu, o que nós fizemos de errado, mas nós somos o plano de Deus. E se nós viemos a este mundo, é porque nós temos uma missão a cumprir para o reino de Deus. Então, irmãos, saia daqui diferente nesta manhã, amém? Nossa irmã vai estar louvando o hino, o nosso irmão Diácono vai estar tirando as ofertas. Depois desse hino, a gente vai encerrar com um grupo louvando o hino de agradecimento a Deus. Eu quero que você medite
vai falar do que o pastor ministrou nessa manhã. É a voz de Deus. Se você ouvir a voz de Deus, comece a dar um passo diferente na sua vida, que o resto o Senhor vai fazer. Amém? Você canta.